católico, porque católico quer dizer universal. Católico é universal. Então nós somos católicos, porque somos da Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo, mas não somos romanos, porque nós não aderimos à doutrina de Roma. E a doutrina de Roma mudou totalmente a santa doutrina que Jesus Cristo instituiu ao criar a sua igreja na terra. A primeira igreja que apareceu na terra não foi a igreja romana, foi a igreja de Atos 2, que Jesus Cristo instituiu na terra. Ele prometeu lá em João capítulo 16, 18, melhor dizendo assim: olha, eu instituirei a minha igreja sobre a terra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro, você é um petrisco, é uma pequena pedrinha. Mas sobre a declaração que você afirmou, Pedro, dizendo que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa declaração que é uma rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Assim Jesus fez a primeira menção à sua igreja. Em Atos 2, essa igreja é inaugurada. No primeiro século, os apóstolos, todos eles morreram martirizados. O único que morreu de morte natural foi João, na ilha de Patmos, e mesmo assim, obrigado a trabalhos forçados. Todos os demais morreram martirizados. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de receber o mesmo tipo de morte que o seu mestre. Então ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, que era uma das penas de morte impostas pelo Império Romano. Outros foram enforcados, alguns foram arrastados pelas ruas até se despedaçarem, outros foram cerrados pelo meio, outros morreram pela espada, mas todos morreram martirizados. Fim do primeiro século, depois da morte de todos os apóstolos, a igreja continuou na sua caminhada. Vieram os chamados pais da igreja. Nós entramos na era patrística, do século 100 até do ano 100 até o século, do ano 100 até o ano 200 da nossa era. Esses homens chamados pais da igreja continuaram a pregar a santa palavra de Deus. Muitos também morreram martirizados. Vocês lembram que nos primeiros 3 séculos os cristãos eram mortos na fogueira, os cristãos eram jogados na arena de leões, os cristãos tinham os tipos de morte mais cruéis, porque eles não negavam a Jesus, eles preferiam morrer, e a palavra de Deus era pregada exatamente como ela é. Só que no século IV, o imperador romano chamado Constantino, ele vendo que cada vez que eles matavam mais os cristãos, mais se multiplicavam, era como se fosse o sangue derramado pelos cristãos, como sementes, que germinavam, brotavam, e mais cristãos nasciam, mais cristãos iam adorando a Deus, seguindo a fé, não negando a Jesus. Parece que não estava dando certo matar os cristãos. Então, ele pensou, usando aquele dito popular: se não pode com eles, una-se a eles. E ele resolveu se unir aos cristãos. E ele decretou que no seu império todos se convertessem ao cristianismo. Vocês sabem que uma conversão não pode ser forçada, não pode se dar por imposição. E o que aconteceu? As pessoas, já que tinham que se converter pela força, falaram: bom, então eu vou dizer que sou um cristão, só que eu não largo os meus hábitos pagãos. E assim trouxeram para o meio da igreja todos os hábitos pagãos. Por exemplo, quem adorava seus ídolos trouxe o seu ídolo para a fé cristã. Quem acendia vela trouxe suas velas para a fé cristã. Quem fazia todo e qualquer tipo de culto idolátrico, pagão, continuou trazendo todos esses elementos para o meio do culto cristão. E aí surgiu o quê? A igreja romana institucionalizada. A igreja pura, gloriosa, sem mácula, que Jesus Cristo havia instituído, acabou caindo na idolatria, acabou caindo no paganismo. Ela se transformou na igreja oficial do Império Romano, cheia de tantas crendices, idolatrias, usos, costumes, abominações que Deus detestava. Sabe por quantos anos a igreja permaneceu assim? Do século IV até o ano de 1517 foram mais de 1000 anos de trevas, a chamada Era das Trevas.
A igreja mergulhou numa treva tremenda, e só no ano 1517, esse monge chamado Martinho Lutero resolveu, vendo todas essas barbaridades que aconteciam no meio da igreja, resolveu se levantar e dizer assim: olha, está tudo errado. E depois de ser iluminado pelas Escrituras, ele escreveu 95 pontos, as chamadas 95 teses, mostrando onde a igreja estava falhando. Ele afixou na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, e falou assim: olha, a partir de hoje eu estou me desligando disso aqui, porque isso aqui não serve mais para mim, porque está tudo errado. Vocês estão pregando 95 pontos errados. Vocês se desviaram das Escrituras Sagradas. Vocês já não têm mais só a fé, só a graça, só a palavra, só Jesus Cristo, para vocês se basearem na sua fé. Vocês não estão dando glória somente a Deus. Vocês querem a glória para si, dizendo que vocês são o sacerdócio, dizendo que vocês são os representantes de Deus, únicos e exclusivos aqui na terra. E aí um pregador se levanta e diz: o que nós temos a ver com os 500 anos da reforma? Gente, barbaridade. Aliás, nós só não temos tudo a ver, como hoje nós precisamos de uma nova reforma. Aquela reforma de Martinho Lutero, que aconteceu há 500 anos atrás, precisa ser feita de novo. E hoje nós temos os meios de comunicação, temos as redes de computador. Você pode mandar uma mensagem aqui hoje para quantas pessoas você quiser, em qualquer parte do mundo, denunciando, falando os erros que a igreja hoje está incutindo. Os mesmos erros que a igreja caiu na época de Lutero, estamos caindo hoje. Hoje está se vendendo salvação, é verdade ou não é? Hoje está se vendendo perdão dos pecados, é verdade ou não é? Hoje paga-se ofertas altíssimas para você levar amuletos para casa. É por isso que, graças a Deus, em 30 anos de ministério, posso dizer que eu nunca ofereci para vender nenhum amuleto da fé. Olha, hoje nós temos aqui, nem vidro de óleo não são, eu gosto de usar muito. Às vezes eu tenho aqui púlpito, às vezes não faz falta nenhuma, porque o que cura não é o óleo. Às vezes a pessoa me pede: dá um pouquinho de óleo para levar para casa, eu explico: olha, pode até levar, mas isso aí não vai fazer nada. Isso aí não cura. O que cura é sua fé em Jesus Cristo. Tá? Se eu fosse um desses camaradas que não tem escrúpulo, eu falo: olha, está vendo essas plantas artificiais aqui? Elas estão todo dia aqui no púlpito, elas estão carregadas da unção. Se você der uma oferta generosa aí, quem sabe você pode levar um desses galinhos de planta para sua casa, coloca lá na cabeceira da sua cama, coloca lá sobre a roupa da pessoa que você quer só. Isso aqui vai fazer milagres. Podia fazer isso, ganhar muito dinheiro, mas isso aí não ia me deixar dormir tranquilo à noite, que eu ia não estar em paz com a minha consciência, sabendo que eu estou enganando as pessoas. Então eu quero estar bem com a minha consciência, bem com Deus, bem com os homens. A única coisa que nos salva é a fé em Jesus Cristo, é crer que Ele se sacrificou por nós, é crer que Ele se tornou maldição por nós, porque como nós vemos aqui, está escrito que aquele que maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Você, nós éramos para ser malditos, porque está escrito aqui, olha: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Agora pergunta: sabe quantos mandamentos esse livro da lei contém no Antigo Testamento? Para ser bem exato, 613 mandamentos. 613. E a pessoa que não cumprisse todos esses 613 mandamentos era declarada, considerada maldita, estava destinada ao fogo do inferno, sem salvação. Aí Jesus, vendo que não havia um justo sequer, Romanos 3,23, pois não há um justo sequer, não há uma só pessoa que faça o bem. Deus, olhando do céu para a terra, percebeu isso. Deus, mas nem entre os meus mais santos profetas, nem entre os meus mais escolhidos homens, eu consigo achar um justo sequer.
uma pessoa que pratique o bem, uma pessoa que não pratique nada de mal, e entre esses, eu e você, nenhum justo sequer, porque ninguém conseguia cumprir todos os 613 mandamentos. Não conseguimos cumprir nem os 10 mandamentos. Quem que nunca tomou o nome de Deus em vão? Quem que nunca cobiçou? Quem que nunca matou em pensamento? Quem nunca adulterou em pensamento? Porque Jesus veio dizendo que antigamente, no tempo do Antigo Testamento, assassino é aquele que matasse a outra pessoa tirando a vida, com revólver, um facão, seja qual for. Adúltero é aquele que se deitava com outra mulher, ou uma mulher que deitasse com outro homem, que não fosse o seu marido ou sua mulher. Uma relação fora do casamento. Aí Jesus disse assim: olha, é o seguinte, Moisés disse isso, só que eu vim para dizer que a coisa é um pouquinho mais séria. Se você odiar uma pessoa no seu coração, você já matou ela. Não precisa nem parar um tiro nela, você já matou. Se você olhar para o sexo oposto, com intenção impura no coração, amigo, amiga, já adulterou com essa pessoa. Aí, só que eu vim ao mundo para resolver esse problema. A minha lei, a lei de Jesus, não é mais branda que a lei de Moisés, não. Ela é mais severa. Só que tem um porém. Eu vim a esse mundo para assumir todos os pecados da humanidade toda em mim. Eu vou levar a culpa de todos. No direito, é impossível isso, gente. Uma pessoa se apresentar e dizer assim: olha, fulano matou, mas eu não quero que ele fique na cadeia, eu vou ficar na cadeia no lugar dele, eu assumo a pena dele. O crime de uma pessoa não passa para outra. Se a pessoa praticou o crime, ela tem que pagar, não passa para outra. Só que em Jesus isso foi possível. Ele assumiu todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todos os nossos crimes, todos os nossos homicídios, todos os nossos adultérios. Ele assumiu tudo, dizendo assim: olha, eu vou para a cruz, eu em mim não tenho pecado, mas eu assumo o pecado da humanidade, e todo aquele que crê nesse sacrifício que eu estou fazendo será salvo. Basta crer que eu estou dando a vida para salvar a cada um. Basta crer. Só isso, pastor? Mas tem o seguinte: quem crê e se entrega a Jesus, o que faz? Fica tão grato, mas tão grato, tão cheio de amor, porque um homem resolveu levar toda a nossa culpa e diz: ai, que gesto bonito. Ó, Jesus, porque tu fez isso por mim, por amor de ti, eu vou seguir. E eu vou fazer de tudo para ser uma pessoa que você se agrade de mim. Eu vou fazer de tudo para cada dia vencer essa briga que eu tenho dentro de mim, os meus conflitos com a minha carne, que eu sei que eu nunca vou estar livre enquanto eu vou estar vivendo nesse mundo. Mas a cada dia eu quero ser mais perfeito, cada dia mais perfeito, cada dia mais me entregar, porque tu fez tudo por mim, Jesus, tu se entregou por mim, tu teve aquela morte por mim. Eu quero seguir os teus conselhos, eu quero seguir os teus ensinamentos. Já que tu manda eu amar o meu semelhante, amar o meu próximo, eu quero amar para te agradar. Jesus, eu faço tudo por ti, porque tu fez tudo por mim. Sabe aquela história do escravo comprado, que o seu senhor o comprou só para dar a liberdade a ele? E qual foi a sua reação? Um senhor chega no mercado de escravo e diz assim: olha, eu quero aquele escravo ali, quanto ele custa? Era o escravo mais caro do mercado na época da escravidão. Ah, tanto pago. Aí recebe o escravo nas suas mãos e diz: agora ele é inteiramente seu. Ele recebe o escravo, olha para o escravo e diz: olha, aqui está a sua carta de alforria, aqui está o documento que dá a inteira liberdade a você. Faça da sua vida o que você quiser. Tchau, você é livre. Eu te comprei só para te dar a liberdade.
Aí aquele escravo recebe o documento na mão, dizendo que ele é livre, que ele podia sair, fazer o que ele quisesse, trabalhar, ganhar a vida, viver solto. Sabe qual a reação do escravo? Ele olha para aquele senhor que comprou ele: mas que gesto bonito, meu senhor! Tu me comprou, pagou um preço tão alto, tão caro para me dar a salvação. Onde você for eu vou atrás, eu quero te servir de livre e espontânea vontade, não como escravo, mas agora eu sou livre para te servir, totalmente solto, livre, de pura e espontânea vontade. Assim é a nossa atitude para com Jesus. Nós não servimos, nós não o seguimos para obter a salvação dele, ou para obter algo dele. Não, nós seguimos a Jesus, nós servimos a Jesus em gratidão por tudo aquilo que ele nos fez, por nos comprar, por nos dar a salvação, por nos dar a liberdade. Ninguém aqui é constrangido a servir a Jesus. Por que você está aqui no domingo à noite, quando você poderia estar em qualquer outro lugar? Você veio aqui não por interesse algum, não para ouvir ninguém, não para ouvir uma música, não, você veio por amor, por gratidão a Jesus, que deu a vida por você, que fez tudo por você, que comprou você para ser livre. Você sabe que no mundo não tem coisa mais importante, algo mais importante para você do que servir a Jesus, porque ele fez esse sacrifício tão grande por nós. Que maravilha! Já pensou, queridos, se nós tivéssemos que conhecer, obedecer, fazer tudo o que dizem as 613 mandamentos, ordenanças, regras, cerimonialismos, todos, eu tenho que obedecer isso, nós iríamos ter uma vida, uma das vidas mais chatas, muito chata, e por imposição. Mas não, hoje nós procuramos fazer tudo o que a Escritura nos manda fazer, mas por amor. E eu abro um parênteses e digo, em pleno tempo, que nós somos salvos pela graça, salvos pela fé, unicamente pelo sacrifício vivo de Jesus, que nós temos as Escrituras para obedecer, só a Deus para dar glória. Ainda existem homens, igrejas, instituições que impõem sobre as pessoas julgos, fardos pesados, que levam as pessoas a adoecer emocional e espiritualmente, dizendo: olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, você não é um crente salvo. Se você não atingir essa meta, você não está bem com Deus. E eles policiam, eles ficam em cima das pessoas, impondo, exigindo, cobrando. Não. Longe de mim qualquer atitude desse tipo. Quem está comigo há 20, 30 anos conhece, sabe que eu nunca fui desses líderes, jamais. Eu mostro nas Escrituras o que nós devemos crer, fazer, saber, obedecer. Cada um de nós tem o Espírito Santo, que também nos auxilia, nos orienta, e está todo momento dizendo para mim: não filha, vai por aqui. Não, lembra daquilo que foi falado na palavra? É por aqui, é assim, é desse jeito, é dessa forma. Não precisamos estar a todo momento: olha, não entra aqui, não vai por ali, não use isso, não faça aquilo. O Espírito Santo que está em cada um aqui orienta, conduz, convence da verdade. Agora, se a pessoa não tem o Espírito Santo, precisa se converter e ter o Espírito Santo. Ele é nosso amigo nas nossas jornadas diárias. É Ele que nos orienta, nos consola, nos fortalece nos momentos que nós precisamos. Nós dependemos inteiramente, exclusivamente de Deus. Só a Deus a glória. Só lhe deu glória a Ele. Só a Ele a glória. Só a fide, só a fé. Só a graça, só a graça. Só as Escrituras, só a Escritura Sagrada. São os 5 pontos, os 5 pilares, os 5 solas da reforma.
Sola Cristo, sola fé, sola graça, sola as Escrituras, e só a Deus seja a glória. Nada mais, somente isso. E para finalizar, que já se passaram aí 45 minutos, gente, como passa rápido esse tempo de meditação nas Escrituras, passa muito rápido, voa. E para não cansar vocês, deu para entender o que nós temos a ver com a reforma? Tudo a ver. E precisamos hoje de mais uma reforma. Onde estarão os Luteros? Aliás, não foi só Martinho Lutero que implantou a reforma. Antes de Martinho Lutero, muitos outros já se levantaram e se posicionaram contra essas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja. E começaram a surgir movimentos, aqui, ali, acolá, que explodiram em Martinho Lutero. E ele teve essa felicidade de ter essa coragem de afixar aquelas teses na porta da Catedral da Alemanha, para que todas as pessoas vissem, olhassem e vissem os pontos em que a igreja estava falhando. É que naquele tempo não tinha redes sociais, senão ele ia fazer isso com certeza via redes sociais. Ele ia mandar mensagem para todo mundo. A mensagem que ele afixou foi um papel escrito ali na porta da catedral, para que todo mundo chegasse e olha, alguém corajoso, abriu a boca, está denunciando aqui os pecados da igreja, está denunciando aqui que eles estão vendendo a fé, vendendo perdão de pecados, celebrando missa para os mortos, coisa que não existe. Olha, eles estão pregando purgatório que não está na Bíblia. Eu acho que ele está certo. Vamos seguir só a Bíblia, só a palavra. Vamos crer só na graça, só na fé, só através de Jesus, do sacrifício de Jesus, dando toda a glória a Deus. Você sabia que a partir de Jesus não existe sacerdócio exclusivo? Está errado quem pensa, o pastor é um sacerdote. Nós não. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós. O apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é um sacerdote? A pessoa que se coloca como intermediário entre uma pessoa e Deus, para ouvir a pessoa e falar com Deus. Através de Jesus Cristo, todos nós temos livre acesso a Deus. E não precisamos da intermediação de santo algum. Porque na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que há um só, aliás, esse versículo de Timóteo 3,16, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, e é útil para o aperfeiçoamento de todo aquele que crê. E nas Escrituras está escrito que há um só mediador, intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez na forma de homem, para servir de intermediário entre nós e Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Não sou eu, não é padre nenhum, não é pastor nenhum, não é chamado santo nenhum. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Só a Deus demos glória. Somente pela fé, somente pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras para que nenhum homem se glorie, é por meio da fé. Deu para entender? Eu creio que todos aqui são preparados para responder a cada uma dessas questões, e não se iludir. Quando vocês vê algum pregador dizendo que ele tem poderes especiais, que ele pode resolver o teu problema, ele pode fazer, ele faz, ele acontece. Não, só a Deus demos glória, e não é por meio de mérito humano algum, é pela nossa fé somente em Jesus. Quando vocês ouvirem alguma mensagem que a pessoa está prometendo,
vender alguma bênção, fazer com que você alcance algum favor mediante alguma contribuição, desligue esse programa de televisão, seja contra, fala, não, por melhor que eu seja, por mais contribuinte que eu seja, por mais generoso que eu seja, eu não tenho condições de comprar, de adquirir nenhum favor do Senhor, porque todas as coisas Ele me dá de graça, por meio da fé. Se eu contribuo, se eu sou generoso, se eu dou, é por gratidão, e Deus sempre recompensa a minha gratidão. Quem aqui não gosta de um filho grato? Quem aqui não gosta de dar mais e mais presente quando o filho é grato? Agora, quando você tem uma pessoa que é ingrata, você